gente, por causa da gravação, tá bom? Pronto, começamos a gravar. Eu vou... Opa, vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Nossa, muitos nomes aqui. Trigonometria. Trigonometria aparece bem forte. Fração, matriz, funções. Gramática, alguém colocou aqui gramática. Na verdade, era com relação a matemática, gramática. Não tem uma ligação assim, nossa, forte, mas apareceu aqui radioatividade, análise combinatória, fórmula de Bhaskara, genética. Bom, a gente vai estudar probabilidade a partir da semana que vem. Então, pode ser que a gente contemple isso aí. Pode ser não, a gente vai contemplar. Alguém colocou EDO? Quem foi que colocou EDO? Foi um erro de digitação ou foi EDO mesmo? Equações diferenciais ordinárias. Quem foi que colocou? Ai, fiquei curiosa agora. Logaritmos, geometria espacial. Mas já deu para saber mais ou menos. Avançado, então. É bem avançado. Mas deu para entender aqui mais ou menos o que vocês gostariam de estudar. Vou ficar aqui com isso guardado, certo? E vou fechar aqui algumas coisas, porque eu vou apresentar a minha tela inteira, né? E a gente vai começar o tema final, a aula final, assim, dessa parte, sabe? Por quê? O tema de análise combinatória, ele é muito extenso, apenas essas aulas não são suficientes para a gente abordar adequadamente eles. Vocês estão vendo a apresentação de slides? Sim. 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 E assim, a gente não pode, eu pelo menos penso assim, a gente não pode deixar para avançar somente quando a gente tiver alcançado 100% do programa com todos os tipos de questões, porque são muitos problemas, mas eu vou colocar aqui alguns exemplos, e a atividade da quinzena, que eu acredito que eu já libere hoje, junto com as gravações, porque eu não coloquei nada no site até agora, dessa semana, vocês vão ter uma noção, assim, de algumas questões que caíram nos Enems, coisas mais simples, só que a atividade, ela vai estar junto com o material de probabilidade. Então, aliás, melhor dizendo, eu vou dar outra atribuição para vocês essa semana, e na semana que vem vocês vão ter um formulário com uma parte de combinação e uma outra parte de probabilidade, que será o nosso próximo assunto. Certo? Possivelmente vocês já viram probabilidade em biologia, acredito, mas a gente vai estudar a parte do que é efetivamente, da definição, do que é preciso para a gente ter uma probabilidade propriamente dita. Ok? Opa. Vamos lá. Na aula passada, a gente viu a definição de uma combinação simples. A gente viu que você pode escrever esse conceito utilizando essa notação aqui, entre parênteses, N e embaixo R. A gente fala N, escolhe R, que é dado por essa formulazinha. E em resumo, a gente resolveu um probleminha que mostra a diferença da ideia de combinação da ideia de arranjo. Basicamente, uma combinação é um problema de combinação, ele acontece quando você quer fazer uma escolha, ou saber quantas escolhas você pode fazer, considerando que os seus conjuntos, a ordem não importa. Por exemplo, a gente teve um caso dos campeonatos de futebol, com 6 times,
cada time jogou exatamente uma vez contra cada um dos outros, e a gente ficou naquela discussão, né? Será que era 6 vezes 5? Será que no total eram 30 jogos? Ou será que é uma outra estratégia? Inicialmente, alguns alunos falaram, né, que eram 30 jogos, e aí a gente discutia um pouquinho essa parte, né, de por que não é. E recapitulando aqui, só um momentinho. E recapitulando aqui, a gente viu que a gente não pode fazer simplesmente 6 vezes 5. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai estar considerando jogos iguais. E aí eu coloquei como exemplo, né? O CSA vezes CRB seria o mesmo jogo de CRB contra CSA. Então, quando você faz esse tipo de pensamento, né, você faz esse tipo de raciocínio, você estaria colocando jogos duplicados. E aí, para você compensar isso aí, a gente teria que dividir esse total de jogos um contra o outro por 2, para tirar esse jogo repetido. Portanto, nós teríamos 15 jogos, né, nesse campeonato. Eu vou entrar aqui pelo meu celular para ver o que vocês estão falando, porque se eu trocar de tela aqui, vocês vão ver a movimentação. Só um momentinho. Isso tudo aí foi na aula passada. Descer aqui. Ok. Certo. Bom. Vamos prosseguir aqui, porque a gente precisa resolver mais alguns exemplos. Aí eu coloquei aqui o exemplo do professor, que até uma pessoa me falou lá, que queria solução, mas acho que não chegou a resolver esse problema. Então, se você tem um professor que fez uma lista de exercício com 10 questões, e ele pediu para que um aluno escolhesse 7 delas para resolver, de quantas formas esse aluno pode escolher esse conjunto de questões? Certo? Nesse caso, a gente não está interessado na ordem. Nós queremos saber de quantas formas ele pode escolher 7 questões. Apenas um conjunto de questões mesmo, independente da ordem. Então, se você tem a questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, eu quero que você escolha 7 questões. Você pode escolher as 7 primeiras, você pode escolher as 7 últimas, pode escolher as 3 primeiras, pular uma, escolher mais 4, você que sabe. O que realmente aqui é considerado é que, assim, a gente não vai tomar a ordem. A gente já resolveu um probleminha em que a gente considerava que ordenar de forma diferente as questões nos davam anagramas diferentes. Só que aqui, ó, ele quer saber de quantas formas eu escolho o conjunto de questões. Então, você imagina um conjunto, por exemplo. Imagine que eu escolhi as 7 primeiras questões. Aqui. Tá bom? Aí você pode pensar assim, vou escolher dessa forma. Se você analisar atentamente, você vai perceber que são as mesmas 7 questões. Todo mundo concorda aqui que são as mesmas 7 questões? Sim. Nesse caso, a gente não está considerando a ordem que esse aluno vai resolver. O professor só quer que ele escolha 7 questões. Então, a ordem em que ele vai fazer essa escolha não vai importar, serão as mesmas 7 questões. Então, isso quer dizer que, se eu simplesmente fizer como a gente fazia inicialmente, né? Você tem 7 questões. Então, a primeira questão eu tenho 10 maneiras de escolher, a segunda eu teria 9, a terceira eu teria 8, né? Até a 7ª questão, eu estaria contando todas as
todos os arranjos que eu poderia formar com essas 7 questões. Se eu permutasse essas 7 questões, eu teria ordens diferentes, mas eu teria o mesmo conjunto. Então, nesse caso, a gente precisa usar uma estratégia para retirar esses conjuntos que estariam repetidos, né? Porque eles estariam ordenados de formas diferentes, mas com os mesmos elementos. E a gente tem uma propriedade de conjuntos que fala o seguinte, que 2 conjuntos são iguais, vou até anotar aqui, ó, 2 conjuntos são iguais. Alguém lembra quando é que 2 conjuntos são iguais? Quando? Alguém se lembra? Alguém chuta? Eles são iguais quando eles possuem os mesmos elementos. Então, no caso de conjuntos, não importa muito, eu estou andando aqui, gente, mas é só por causa do meu telefone, tá? 2 conjuntos, se eles tiverem os mesmos elementos, mas com ordens, eu sei que isso vai aparecer na gravação, mas enfim. Se eles tiverem os mesmos elementos, eles serão iguais, independente da ordem que eu escrevê-los. Então, eles são iguais quando possuem os mesmos elementos. E para mim, essa é a melhor maneira de você entender a diferença entre arranjo e combinação. Uma combinação, ela vai querer saber quantos conjuntos você pode formar naquela situação. Enquanto que o arranjo, você vai ter lá como coisa crucial que a ordem importa. Então, você sempre lembra lá do probleminha de quantos números distintos você pode formar com aqueles algarismos, que aqui é uma situação diferente. Então, nesse caso, como é que a gente resolveria? A gente teria que fazer essa compensação, né? Retirar esses conjuntos aqui que são iguais, mas que estão em ordem, os elementos estão em ordens distintas. Então, isso seria feito por meio de uma combinação. Como assim? 10 escolhe 7, que seria 10 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 10 menos 7 fatorial. Quando você faz isso, como aqui eu tenho 7 fatorial, eu vou abrir esse 10 fatorial e escrevê-lo caindo até o 7 fatorial para que eu possa simplificá-lo. E 10 menos 7 fatorial 10 menos 7 fatorial é 3 fatorial. Certo? Então, eu vou escrever 3 vezes 2 vezes 1. Já para a gente fazer as simplificações. Até aqui, tudo bem? Sim. Beleza. Sim, tudo bem, professora. Então, 7 fatorial do denominador cai com o do numerador. O que é que a gente pode simplificar mais aqui? 8 e o 2. 8 e o 2. O que mais? Tem mais alguma coisa? O 8 dividir por 2, que deu 4, e o 2 dividir por 2, que dá 1, né? Eu posso simplificar o 9 com o 3, né? Porque 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Aí, essa fração enorme, na verdade, ela fica 10 vezes 3 vezes 4 dividido por 1. Que, na verdade, bom, 3 vezes 4 é 12. 120. Ou seja, eu tenho 120 maneiras de escolher 7 conjuntinhos de questões para resolver. Tá bom? Até aqui, tá tudo bem? Uau! Beleza. Agora sim. Esse aqui é um probleminha mais simples, tá? Mas que é mais pra gente treinar a ideia da combinação mesmo.
De quantas formas a gente pode escolher 2 pessoas de um grupo de 5 para fazer uma viagem? Vou fazer aqui novamente a diferença. Imagine que eu tenho 5 pessoas. A pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, D e E. Sei lá, Amanda, Bruna, Carlos, Daniel e Esther. De quantas formas eu posso escolher? Tentem fazer sem usar fórmula. Como é que vocês pensariam? Eu tenho 2 escolhas, né? Eu preciso escolher a primeira pessoa e a segunda pessoa. Então, imagina que cada linha dessa aqui seja uma pessoa. Mas eu tenho 2 vagas. De quantas formas eu posso escolher a primeira pessoa? Eu tenho quantas opções para escolher a primeira pessoa? 5. 5. São 5. Beleza, tenho 5. Cadê aqui? 5 opções. E para escolher a segunda? 4 opções. 4. 4 opções. Beleza, então aqui dariam 20 opções. Na opinião de vocês, essa é a resposta final? Se sim, ok, se não, justifique. E aí? Coloquem nomes dessas pessoas. Imagine que o Jefferson é a primeira pessoa e que a Isabelle é a segunda. Ok. Então, você pode escolher... Quais foram os nomes que eu falei? Jefferson e Isabelle. Jefferson e Isabelle. Isso aqui é uma opção de escolha. Mas vocês concordam que eu posso começar com a Isabelle? Em uma outra situação? Posso escolher primeiro a Isabelle. E na segunda, dentre todas as opções das 4 pessoas que faltam, eu posso acabar escolhendo o Jefferson, né? Dentro lá das minhas opções. Correto. Então, o que é que acontece? Se eu deixar dessa forma, eu estarei contando as 2 situações, que são iguais. Você escolher o Jefferson e a Isabelle, ou escolher a Isabelle e o Jefferson. Nesse caso aqui, é onde entra a grande sacada da interpretação dos problemas de análise combinatória, que acaba sendo a parte mais difícil. Você pode pensar assim, mas é uma escolha diferente. É uma escolha diferente. Né? Eu comecei com o Jefferson, depois com a Isabelle, e primeiro eu posso começar com a Isabelle, depois com o Jefferson. Só que nós estamos escolhendo pessoas para uma viagem. Então, se você colocar primeiro o Jefferson e a Isabelle, ou então Isabelle e depois o Jefferson, você vai estar escolhendo as mesmas 2 pessoas para uma viagem, para essa viagem. Então, nesse caso, a gente compreende que é um problema de combinação. Então, nesse caso, a gente tem que descontar esses casos de repetidos. Então, a gente teria que dividir por 2. Ou seja, seriam 10 pessoas. Isso aqui pode ser feito com a fórmula de combinação. 5 escolhe 2. 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 5 menos 2 fatorial. Seria 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Então, vou fazer assim. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 2, porque 2 fatorial é 2, vezes 3 fatorial. Simplifica aqui, obtenho o mesmo resultado. Ou seja, 10 opções. Então, é uma diferença, é uma linha muito tênue entre as 2 coisas.
certo? Mas, em geral, a gente consegue entender pelo contexto qual relação a gente vai usar, né? Esse probleminha aqui, ele é bem interessante. Por quê? Porque ele é um pouco mais... Ele exige um pouco mais da gente. Eu vou deixar vocês lendo aí por 2 minutos, 3 minutos, para ver se vocês rabiscam algumas coisas. Tentem fazer no caderno, vou dar aí uns 5 minutos, até para vocês aproveitarem e colocarem isso na imagem que vocês vão enviar para mim. Entendeu? Que eu não vou pedir a parte de o registro, né? Tentem fazer aí. E aí vocês podem colocar o resultado final no chat, alguma coisa assim. Tem que retirar 9 de 11, é? Tirar 9? Por que 9? O problema assim pode cair na UBMAP, viu? Alguém conseguiu chegar numa resposta? É 36? 36? Vamos ver. Como foi que você fez? Diz aí, Jana. Ele não quer falar, não. Então fala aí pra ele. Por ele, no caso. Olha só. Aqui vai usar uma técnica que em geral
vocês até então não viram, mas você pode fazer de várias maneiras. Eu vou mostrar aqui uma forma que é bem simples. Primeira coisa, vocês estão aí? Estão comigo? Me ouvindo? Sim, sim, então. Ok. Eu tenho 11 pessoas. E dessas 11 pessoas, eu vou ter que atribuir funções. A gente vai ter que ter um goleiro, 4 zagueiros. Aqui eu estou desconsiderando a questão de em que posição as pessoas jogam melhor, tá certo? Estou desconsiderando isso. A gente sabe que na prática isso é levado em consideração. Mas se eu quisesse escolher assim no bruto, das 11 pessoas, uma pessoa para ser goleira, 4 pessoas para serem zagueiras, 3 para serem meio-campistas e 3 atacantes. Como é que eu faria isso? Uma forma de eu fazer é a seguinte: eu tenho que lembrar que se eu escolher uma pessoa para ser goleira, eu não vou ter o problema assim da ordem de escolha, porque só tem uma opção. Eu não posso permutar um conjunto que tem um elemento, só tem ele. Mas quando eu tenho, por exemplo, 4 zagueiros, eu escolho 4 pessoas. Mas eu posso escolhê-las em ordem diferente. Então, eu tenho que lembrar que eu tenho que descontar essa troca da ordem, né? Da mesma forma, meio-campistas, eu tenho que descontar a ordem que eu escolho. Como eu tenho 3 meio-campistas, eu teria que descontar 3 fatorial. Mesma coisa com os 3 atacantes. Então, como é que a gente resolve esse tipo de problema? Eu vou começar primeiro com o goleiro. Eu tenho, dos 11, eu tenho que escolher um. Certo? Depois, eu escolhi um, tá certo? Quando eu fizer 11, escolhe um, eu não precisava nem usar a fórmula, mas eu posso usar a combinação. Quanto é 11 fatorial? 11 escolhe 1. É 11 fatorial sobre 1 fatorial vezes 10 fatorial. Por quê? Deixa eu fazer mais devagar. Seria 11 menos 1 fatorial. Só que 11 menos 1 é 10, né? Então, 11 fatorial, escrevendo como 11 vezes 10 fatorial, eu posso simplificar aqui, ficar com 11 sobre 1, que é o próprio 11. Tá bom? Eu já sei que eu tenho 11 opções de escolha, mas eu mostrei aqui que eu posso escrever isso como 11 escolhe 1. Isso aqui, inclusive, é uma propriedade da combinação. A gente não vai entrar nessas propriedades agora, mas 11 escolhe 1 é o próprio número que está em cima. Tá? E é interessante que a combinação, né, essa fórmula, ela tem um comportamento simétrico. Talvez em algumas aulas para o BMAP a gente possa aprofundar isso. Mas ok, qual é preste atenção nisso aqui, tá bom? Qual é a essência do negócio? Vocês concordam que quando eu escolher uma pessoa para escolher as outras funções, eu não terei mais 11 opções, eu terei apenas 10? Vocês concordam com isso? Escolhi uma pessoa da lista, então só tenho mais 10 disponíveis, certo? Então, para escolher os 4 zagueiros, eu não vou ter 11 opções, eu vou ter 10. Aí, 10, eu vou escolher 4 pessoas para serem zagueiras. Para escolher os meio-campistas, dos 10 eu escolhi 4. Então, vão sobrar quantas? 6. Sobrar 6 e eu tenho que escolher quantos meio-campistas? Escolher 3. Quando tirar esses 3, só sobrarão 3 pessoas. E dessas 3 pessoas, eu vou tirar os 3 atacantes. Aí, olha só, eu já falei da propriedade do 11 escolhe 1, e eu queria falar da propriedade do 3 escolhe 3, quando tem o mesmo número. O que é que acontece nesse caso? Vamos aplicar aqui a formulazinha. 3 fatorial dividido pelo 3 fatorial, e aí eu subtraio. Né?
Bom, deixa eu fazer aqui eu teria 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 0 fatorial. Lembra lá que o 0 fatorial, por definição, é igual a 1. Então, eu teria 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 1. Cancela aqui, ó. Isso é igual ao próprio 1. O que é que isso significa? Significa que quando eu chegar aqui nessa etapa, deixa eu colocar de... Quando eu chegar aqui nessa etapa, eu só terei 3 pessoas. Então, como eu preciso escolher 3 atacantes, eu só tenho uma forma de escolher, que são as 3 pessoas que restaram. Entendeu? Ou seja, é até natural que você compreenda que quando chegar no último grupo, vai ficar faltando exatamente as pessoas que precisam de função. Então, eu tenho 3 pessoas, mas não importa a ordem que eu chamar ali. Serão os 3 atacantes, então só tenho um conjunto que eu posso formar nesse caso. Então, qual é a ideia? Eu fazer essa multiplicação. Quando eu fizer isso, eu já vou ter descontado todas as possibilidades de, escolhi 4 zagueiros, mas de ter escolhas repetidas com a ordem, como aquele probleminha que a gente fez dos times de futebol. E aí, você pode pensar, meu Deus, que conta difícil, escabrosa, mas ela não é. Por quê? 11 escolhe 1, vou repetir aqui. Vezes 10 fatorial sobre 4 fatorial, e aí eu subtraio. Depois, 6 fatorial sobre 3 fatorial, que é o número que está embaixo, vezes a subtração dos 2 fatorial. Depois, 3 fatorial sobre 3 fatorial. Pronto. Do azul para o verde, eu só escrevi por meio de uma fórmula, que é a fórmula da combinação. Aí, eu vou fazer as simplificações. Eu sei que 10 menos 1 dá... Desculpa, aqui é 11 menos 1, né? Aqui é 11. 11 menos 1 dá 10 fatorial. Então, eu vou abrir, como eu fiz ali em cima. Depois, olha só, eu olho sempre para essa subtração. Essa subtração, em geral, ela vai te dar o maior número. Não, nem sempre, mas veja qual dos dois é maior. 10 menos 4 dá 6. 4 fatorial e 6 fatorial. O 6 fatorial é maior. Então, eu vou abrir a parte de cima até o 6 fatorial, nesse caso. Posso abrir o 4 fatorial também. E qual vai ser a tarefa de vocês? Vocês vão concluir essa continha. Tá bom? Vocês vão concluir e vão me mandar. Senão não vai ter graça. E aí, quando você simplificar tudo, você vai ter o número de formas de fazer esses conjuntos aí. Ficou claro? Ficou um pouco. É só simplificar as coisas. Perceba que vai ter fração aí que tem o mesmo fatorial em cima e embaixo. Pode ser que você gaste mais algumas linhas, entendeu? Mas é só simplificar. Deu para entender, assim, 5% da ideia desse problema? Como é que é? Entendi 7%. Sim, professora. 5% deu para entender, né? Então, é bem comum ter esse tipo de problema em combinatória. Tá? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem ainda. Ixi, acabou. Acho que além desse problema, eu tenho o problema 10, que mostra a diferença entre um arranjo e uma combinação, que fica como exercício para vocês também. E eu coloquei aqui outros problemas que vocês podem acessar. No PDF, que eu prometo que eu vou disponibilizar hoje,
Se você clicar aqui, você vai para os problemas de combinação. Só de combinação. PDF só com os exercícios, com as soluções. E se você clicar aqui, você vai para um livro que é só desse assunto. Então, que tá lá no meu Drive, tá? Vocês vão acessar. Eu já até liberei o acesso para não ficar pedindo autorização. Então, quem quiser estudar essa parte e a próxima parte em um livro mesmo, disso, de ensino médio, só desse assunto, pode estudar por esse livro aqui. Ele está numa qualidade ótima, maravilhosa e tal. Só para vocês terem uma noção, eu vou abrir o livro aqui para vocês. Estão vendo minha tela, que saiu da apresentação? Sim. É esse livro aqui, ó. Ele tem 212 páginas. Tá vendo? Aí o capítulo 1 é só de análise combinatória. Tem a parte do binômio de Newton, que infelizmente a gente não vai entrar. Ela é muito importante, mas a gente não vai adentrar nela, que usa essa ideia de um escolhe o outro, né? Essa formulazinha. E a gente vai ter a parte da probabilidade, que é o nosso próximo assunto. Então, quem quiser, quem tiver vontade de realmente estudar para valer, vai ter o vestibular, tem condição de estudar, parar e tal, vocês podem pegar esse livro aqui, tranquilo. Vocês podem estudar ele todinho, entendeu? Vai ser difícil? Vai. Mas ele tem muitos exercícios resolvidos. E aí pode ajudar vocês. Tá certo? Combinado assim? Ok. Bom, gente. Digamos que é para você ver assim como a coisa ela pode ser complexa e como existe força nesse assunto, né? Nessa teoria matemática. Tô vendo aqui vocês participaram bastante. Legal. Mas peguem o tema, leiam, tá bom? A aula aqui é só um gostinho, tira gosto mesmo, tá bom? E em outro momento, a gente pode voltar e fazer só um aulão com problemas desse tipo, se vocês quiserem, tá bom? Aqui foi só uma introdução mesmo, ok? Deixa eu ver aqui uma última coisa. Vocês vão enviar o formulário com as anotações de vocês aqui, ó. Já tá lá no grupo. Vou enviar aqui de novo. Aí, ó, frequência. E, ó, essa frequência tem que enviar com uma anotação da aula de vocês. Entendeu? Não precisa fazer uma coisa assim, não trabalho com resumo disso, não. É só a foto do caderno, só para registrar a frequência de vocês dessa maneira. Combinado, gente? Certinho assim? Combinado. Ok. Vai estar disponibilizado o link pra gente assistir. Vou sim. Eu fiquei devendo da segunda, mas hoje eu vou colocar tudo junto. Tá certo? Deixa eu parar aqui a apresentação. Vocês precisam estudar além do que a gente dá nas aulas, tá bom? Isso é obrigatório. E lembrando que o próximo assunto está no livro do terceiro ano. Então, aqueles que puderem, né, tiverem como passar na escola e pegar o livro, seria melhor ainda. Porque além das aulas e dos links, vocês podem ler a parte teórica no livro também. Tá bom?